2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo de 1 a 5. Se você encontrou 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, diga amém. Ok, diz assim a palavra do nosso Deus: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta e fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és soberano, Tu és glorioso, Teu amor nos constrange. O Senhor tem nos atraído a Ti pelos laços de bondade, misericórdia e pelo amor manifestado por meio de Jesus Cristo naquela cruz em nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos deu para nos achegarmos a Ti, ao trono da graça. Não confiamos em nenhum mérito nosso, não há nada de bom em nós pelo qual possamos nos achegar a Ti, mas pelo mérito de Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, o Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho. Já não há mais separação, já não há mais, ó Deus, inimizade entre nós e o Senhor, porque Jesus Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados e nos justificou. Por isso temos paz com o Senhor. Senhor, abençoe esse momento da igreja, onde cultuamos a Ti, com orações, com louvores e cânticos, e agora adoramos o Senhor por meio da palavra. A Tua palavra exposta é o Senhor falando, meu Deus. A Tua palavra pregada é o Senhor ministrando a nós. Por isso, meu Deus, prepara o coração de cada ouvinte nessa noite, que cada um de nós tenha ouvidos para ouvir, meu Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo diz à igreja. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam, nossos irmãos de outras igrejas, ou talvez aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Que nesta noite a Tua palavra alcance cada um, meu Deus, que haja fortalecimento na fé, nascimento na nova vida, regeneração, por meio da Tua obra santificadora, do Teu Espírito em nós. Nós oramos por todas essas dádivas, confiando que o Senhor nos ouve, já o agradecemos, porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o assunto desse texto é a oração. Nós estamos finalizando o livro de 2 Tessalonicenses, cujo tema central do livro é a vinda de Jesus. Jesus breve voltará. Amém, queridos? Essa alegria que nós temos no culto, esse ambiente espiritual de louvor e adoração, nós poderemos reproduzir isso por toda a eternidade nos céus, na presença de Jesus. A volta de Cristo é o advento de maior esperança na vida de todo crente. Nós esperamos Jesus voltar, nós ansiamos por esse dia. Todas as nossas desilusões, todas as nossas dores serão consoladas na volta de Cristo, a ponto
de João escrevendo a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, dizer que quando ele vê a cidade santa descer do céu, ele viu que nos nossos olhos não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor ali, não haverá mais desilusão, a luz será o próprio Senhor que reinará. Então, a descrição das coisas eternas que nós aguardamos é sempre muito motivadora para a nossa vida aqui na terra. O livro de 2 Tessalonicenses, segundo o comentário bíblico Unger, ele pode ser dividido, os 3 capítulos, da seguinte forma: a vinda de Cristo e o consolo nas perseguições, capítulo 1. O capítulo 2 vai falar sobre a vinda de Cristo e o dia do Senhor, e nós já exploramos bem o capítulo 2. E o capítulo 3, como é muito costume nas cartas de Paulo, naquilo que nós chamamos de teologia paulina, Paulo encerra essa epístola falando sobre a vinda de Cristo e o viver prático cristão. Já que Cristo está voltando e nós aguardamos a sua vinda, como deve ser a nossa vida aqui e agora? Como deve ser a nossa segunda-feira? Porque o domingo nós sabemos bem como deve ser. Domingo é o dia de estar na igreja, de cultuar, de vestir a melhor roupa, de rever os irmãos, de vir para cá realmente motivado para a adoração coletiva ou a adoração pública. Mas e a nossa segunda, e a nossa terça-feira, quarta-feira? Como deve ser o viver prático cristão? Paulo, via de regra, ele sempre encerra suas cartas apontando para a praticidade daquilo que ele ensinou, ou para a aplicação das doutrinas. Porque se nós conhecermos bem as doutrinas e não as colocarmos em prática, nós estamos enganando, não a Deus, nem aos homens, estamos enganando a nós mesmos. Pode ser depois praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, meus irmãos, nessa conclusão da epístola, Paulo vai falar sobre oração. E nós vimos aqui que um dos aspectos da sua oração e da sua confiança na oração é que a oração protege a igreja, a oração protege o crente. Mas esse não é o único aspecto que Paulo trata aqui. Ele vai tratar sim sobre a proteção da oração, mas talvez o tema mais apropriado para essa passagem das Escrituras seja a oração que Deus responde. E é sobre esse tema que eu quero meditar nessa noite. A oração que Deus responde. Nós sabemos que a oração é capaz de nos proteger. Sabemos que a oração é capaz de unir a igreja em amor e também na causa de Cristo, naquilo que nós chamamos de a obra do Senhor. Infelizmente, o tema oração é um tema que tem caído em desuso, tem sido mal ensinado e, consequentemente, pouco praticado ou mal praticado. Essas igrejas miseráveis da moda, que encheram a nossa cabeça com a falácia da teologia da prosperidade, aquilo que nós não podemos nem chamar de teologia, mas talvez a heresia da prosperidade, ensinou os crentes a orarem, via de regra e prioritariamente, por bênçãos materiais. E nós confundimos oração com as filhas da sanguessuga. Nós vamos a Deus sempre pedindo dá e dá. Nós achamos que orar é estar diante de Deus como alguém que se apresenta diante do Papai Noel. Nós achamos que orar é chegar para o bom velhinho e dizer para ele: olha, eu fui bonzinho esse ano, então eu mereço um bom presente.
Você já ouviu alguém falando sobre vitória através da oração? Se você já ouviu alguém testemunhando sobre vitória através da oração, você vai perceber que eles estão muito enganados, porque a maioria dos testemunhos que nós ouvimos sobre vitória por meio da oração, a maioria diz respeito a bênçãos materiais. Olha, eu quero agradecer a Deus porque eu comprei um carro. É esse pensamento de que Deus é obrigado a nos dar aquilo que nós queremos. E via de regra, ou prioritariamente, nós queremos bênçãos materiais. Pessoas que agradecem a Deus por terem comprado um carro, ou que estão orando para comprar um carro, ou quem sabe comprar uma moto, ou quem sabe comprar uma casa, ou quem sabe ganhar mais dinheiro, ou quem sabe estão orando para ficarem ricos. Quando nós olhamos para essas igrejas prostitutas da moda, essas igrejas mercenárias, é isso que nós vamos encontrar lá. E são essas igrejas que atraem as multidões. E são essas igrejas que falam conosco aquilo que nós queremos ouvir. São elas que vão nos dizer que nós podemos orar para ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz. E não há problema em você pensar que Deus quer que você seja feliz, desde que você entenda a felicidade à luz da Bíblia. O problema está em que nós pensamos de forma errada sobre o que é ser feliz. E quando nós vamos orar por felicidade, nós confundimos felicidade com ter. E é por isso que os crentes perderam a motivação para orar. É por isso que os crentes não oram como deveriam orar, porque não foram ensinados. E é por isso que os crentes de hoje são crentes doentes, porque vão pedir coisas para gastar com seus próprios prazeres, e não receberão, e se tornarão frustrados, cheios de não me toque, de mimimi, e doentes na fé. Então, glória a Deus pela palavra do Senhor. E por que a gente ora por essas coisas, pede essas coisas e não recebe? Porque a gente não conhece a vontade de Deus. Note vocês, no hino que nós cantamos, sobre o Pai Nosso, que na verdade é a letra bíblica da oração modelo, que o primeiro pedido que nós devemos fazer ao Pai é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós não conhecemos a vontade de Deus, irmãos. Seres humanos como nós, caídos da graça, pervertidos na origem, somos mal desde o nosso nascimento. Davi, no Salmo 51, diz que antes de nascer, ele já estava corrompido. Quando no ventre foi entretecido, ele foi concebido em pecado. Então aí a gente derruba essa teologia fraca de que crianças são como anjos, puras, santas e que não pecam. Crianças pecam e precisam do Evangelho, porque todo pecador precisa do Evangelho. Eu preciso do Evangelho. E aproveitando o ensejo, eu vou derrubar mais um mito aqui. Quem precisa do Evangelho não são apenas os nossos visitantes. Todo crente em Jesus, tenha ele 50 anos de crente, ou 5, ou 1 mês, ele precisa do Evangelho todos os dias. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você deve pregar o Evangelho para si mesmo e para as outras pessoas todos os dias. E você prega o Evangelho primeiramente reconhecendo o seu terrível estado diante de Deus. Você não vale nada. A boa notícia é que Deus gosta de você. E Ele enviou o seu Filho ao mundo para que, irmãos? Todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então Paulo aqui, ainda com a mentalidade cheia desse assunto, a volta de Cristo, ele vai falar sobre o viver prático cristão, e com toda convicção, ele nos ensina que a oração deve ser algo presente na nossa vida diariamente. O crente deve orar. Se você não tem vida de oração, se você não tem hábito de orar, se você não tem experiência de oração, não se assuste com o que eu vou dizer, mas ouça com carinho, porque eu falo com amor. Se você não tem vida de oração, comece a considerar o fato de que talvez você não seja um crente em Jesus. Mas eu creio, pastor, fui batizado, estou na igreja. Mas se você não ora, comece a considerar o fato de que talvez você esteja enganado até o dia de hoje, e que na verdade você nunca nasceu de novo. Porque quando Jesus esteve com Nicodemos, ainda em João capítulo 3, e Nicodemos cerca Jesus de elogios, Jesus não se desvia do Evangelho, e ele prega o Evangelho para Nicodemos, e a primeira coisa que ele diz a Nicodemos é: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E ali o Senhor vai dizer que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a oração é algo que nós praticamos não na carne, mas no Espírito. Às vezes a carne é tão aguçada, é tão rápida para satisfazer os seus desejos, que diante de um belo prato de churrasco, às vezes nós começamos a comer e nem lembramos de orar agradecendo. Comece essa oração: Pai, me perdoe porque eu esqueci de orar aqui antes de comer, mas eu estou orando. E agradeça a Deus pelo seu alimento. A oração protege a igreja. Por isso Paulo vai pedir agora no versículo 2 proteção. No versículo 1 ele nos ensinou que nós devemos unir os dois temas, oração e palavra. Isso foi ensinado na igreja primitiva pelos apóstolos, quando instituíram os diáconos para servir as viúvas, a fim de que os apóstolos não se distraíssem com essa função e se dedicassem à oração e à palavra. E Paulo então nos ensinou no versículo 1, que nós pregamos no domingo passado, que a igreja deve orar para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. A próxima vez que nós falarmos sobre oração aqui no culto de quarta-feira, nós vamos falar sobre pedidos de oração. E nós estamos explorando alguns temas de oração, tópicos da oração, e nós vamos falar sobre pedidos de oração. É tempo de nós aprendermos a orar como convém. E toda oração, com certeza, ela tem pedido. E infelizmente ainda pedimos mal, mas precisamos aprender a pedir bem, amém, queridos? E os pedidos de oração que Deus responde, a oração que Deus responde, é aquela que está ligada à vontade de Deus. Por isso, os nossos pedidos de oração devem ser pedidos espirituais. Notem que o que Paulo está pedindo não é riqueza, nem suprimento das necessidades, nem o pão de cada dia, nem roupa para vestir, embora nós vamos conhecer na história de Paulo que muitas vezes ele esteve nu, sentiu frio, passou necessidade, mas o seu pedido de oração à igreja é: irmãos, orem para que a palavra de Deus se propague rapidamente. E nós temos orado por esse motivo aqui na igreja. E Deus responde essas orações, amém, queridos? Deixa eu dar aqui alguns breves testemunhos. No ano de 2008, a primeira igreja batista em Atibaia, ela começou um curso chamado Prega a Palavra, em parceria com o Instituto Americano, ensinando a um grupo de pastores a pregarem expositivamente. O objetivo era
ensinar a esses pastores a ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, meus irmãos, já há 10 anos o Prega-Palavra começou, por meio do Prega-Palavra, Deus começou a fazer aquilo que nós temos chamado de movimento da palavra, ou avivamento por meio da palavra. Um pequeno grupo de pastores, há 10 anos, estudou o livro de Jonas, estudou o livro de 2 Timóteo, o livro de Gênesis, o livro de Marcos, o livro de Abacuque, o livro de Salmos, o livro de Efésios, o livro de Apocalipse, 8 livros, cada livro escolhido de maneira objetiva, para que os pastores tivessem treinamento em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. E a partir daí, esse grupo começou a propagar aquilo que aprendeu e a levar o conhecimento da exposição bíblica para outros lugares. E eu quero abrir um parênteses aqui no testemunho. O Prega-Palavra não visa ensinar ou treinar apenas a mente do pastor ou do pregador. O Prega-Palavra visa transformar o coração do pastor e do pregador, porque o propósito da palavra de Deus não é que um homem fale à igreja para ensinar a igreja. O propósito da palavra de Deus é formar todo cristão segundo a imagem de Cristo, por meio da santa palavra. Amém, queridos? Então a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela tem 2 fios, ela corta de ambos os lados, ela ensina a igreja e ela ensina o pregador. Ela confronta a igreja, ela confronta o pregador. E lembre-se, se nós ouvimos e não praticamos, enganamos a quem, irmãos? O pastor que prega e não pratica, ele engana quem? A igreja? Não, ele engana a si mesmo. O movimento Prega-Palavra hoje já treinou milhares de pastores no Brasil inteiro e em outros países da América Latina e agora até de outros continentes, e continua. E nós que fazemos parte desse movimento, de alguma forma, a Segunda Igreja Batista em Cambuci faz parte desse movimento, nós temos recebido e ouvido testemunhos arrepiantes de pastores antigos, experientes no ministério, que estão testemunhando que estavam desesperançosos, desanimados com o ministério, pensando em largar o ministério, porque estavam frustrados com essas teologias baratas, perversas, e com esse tipo de pregação que só sabe encher o ego dos crentes. E quando o pastor prega heresia, nós vimos isso no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a teologia má, ela perturba a igreja. Então os pastores estão perturbados por quê? Porque estão pregando aquilo que não é bíblico, aquilo que não é a Bíblia, que não é a palavra, e consequentemente as ovelhas estão perturbadas. E ovelha perturbada é um problema sério, irmãos. Ela dá até cabeçada, ela pensa que é bode e dá cabeçada no pastor, né? Eu não estou brincando não, isso é real. Que quem dá cabeçada não é a ovelha, é o bode, não é isso? Mas a ovelha, quando está perturbada, está com um problema, ela fica meio doidinha, e ela parte para cima mesmo. O movimento Prega-Palavra tem testemunhado, então, que muitos pastores estão voltando às Escrituras, voltando a confiar na palavra, lendo o texto, explicando o texto, aplicando o texto. Muitos estão sendo desafiados, porque a igreja, a princípio, ela sente, toda mudança tem as suas dificuldades, não é verdade, irmãos? Traz suas preocupações. Então muitos irmãos, às vezes até bem intencionados, eles procuram o pastor e falam: pastor, pregar um livro inteiro, isso não vai desanimar o irmão, não? Por quê? Não. Outros chegam e falam assim: agora aqui na segunda igreja pararam de falar isso, mas eu ouvi muito isso no começo, né? Pastor, culto de domingo à noite tem que ser culto, muito obrigado, irmãos, evangelístico. E o que entendia-se que era um culto evangelístico?
Um culto de muita música, de dança, né? De talvez um teatro no culto, não é isso que a gente entendia que era um culto evangélico, ou não era? Né? Um culto, cadê as luzes? Graças a Deus, a gente tinha alguns focos de luz aqui, já tiraram, né? Bendita mão do irmão Irineu, que tirou, né? E aí, luzes, dança, boa música, 1 hora de música, e a palavra, bem rápido, para ninguém dormir, e para todo mundo gostar, e voltar no próximo domingo. Era ou não era essa a nossa ideia de culto evangelístico? E muitos vinham me dizer: pastor, olha, se o senhor ficar falando de pecado domingo à noite, sabe o que vai acontecer, pastor? Eu falei: o quê? A igreja vai ficar vazia. Eu falei: por quê? Não, porque é um culto onde tem um monte de gente que não é crente, visitante. Então os crentes antigos se acostumaram com água com açúcar, irmãos. Viraram crente beija-flor, que só quer o néctar, só quer o melzinho, só quer... Não aprenderam a trabalhar, não aprenderam a botar a mão na obra, não aprenderam a labutar, porque a vida cristã não é colônia de férias não, meu querido. Você tem sentido isso na prática, e essa é a verdade. O nosso Senhor carregou uma cruz pesada, passou pela via cruz, sofreu horrores, e Ele mostrou o caminho para nós, e Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Amanhã, segunda-feira, você vai encarar problemas, e você vai precisar de uma fé arrojada, forte, para enfrentar os problemas da vida e de fato sair vitorioso. Com água com açúcar, com ego inflado, você não vai conseguir nada, só frustração. O que acontece quando a gente enche bem um balão? Ele sobe, mas qualquer coisinha pontiaguda que encostar nele, vai acabar com a onda dele. Nós precisamos viver a vida cristã por meio da oração, e precisamos aprender a orar. O movimento Prega a Palavra tem nos dado essa oportunidade de olhar para a palavra e mais uma vez reconhecer, como diz o Salmo 19, a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é reto, né? Traz conhecimento, alegria ao coração, são mais doces do que o mel. Meus irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O mundo precisa da palavra, a pregação da palavra é a pregação do Evangelho, irmãos. Nós nos enganamos enquanto fazíamos cultos para atrair o mundo, e esquecemos de pregar a palavra. Mas quando nós pregamos a palavra, nós pregamos o Evangelho, e pregamos o Evangelho para todos, até para os crentes ou para os batizados que ainda não são crentes. E comece a avaliar se a sua conversão foi genuína ou não. E uma das maneiras de você avaliar isso é: você tem vida de oração? E se você responde não, talvez você já esteja reprovado. Você precisa nascer de novo, você precisa aprender a orar, porque crente verdadeiro ora. Ora ou não ora, irmãos? Ora. Ele tem experiência de oração, e ele sabe trabalhar na oração, ele sabe guerrear na oração, e nós precisamos orar como convém. A oração que Deus responde é aquela que é feita conforme a vontade de Deus, e Paulo pediu aqui, nós já vimos, para que a palavra de Deus se propague rapidamente e receba a honra merecida. Eu trabalhei bastante esse tema, eu só quero lembrar os irmãos que uma maneira de honrar a palavra de Deus é: durante o culto, não se distraia, não converse, não mascle chiclete, porte-se com dignidade, não durma. Dorme de tarde, querido. Meus irmãos, precisamos receber a palavra de Deus com honra. E Paulo já disse na primeira carta que essa igreja recebeu a palavra de Deus como a pregação, como palavra de Deus e não de homens. E sabe como que a gente tem desonrado a palavra de Deus muitas vezes? Dessa maneira assim: olha, eu não concordo com o pastor Heber. Não aprendi assim.
Eu aprendi de outra maneira. O pastor lá da televisão me ensinou outra coisa. O pastor que foi meu pastor me ensinou outra coisa. Eu não concordo com esse pastor aí. Ele está pensando o quê? Meu irmão, você pode discordar de mim o quanto você quiser, mas deixa eu dizer uma coisa para a sua saúde espiritual: não discorde da palavra de Deus. Não discorde da palavra de Deus. Se aquilo que nós temos ensinado por meio do texto, concorde com o texto. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo disse aos romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus não é minha, é de Deus, amém, queridos? Ela não pertence a mim, ela pertence à igreja, ela foi dada ao povo escolhido de Deus, ela é nossa e ela é de Deus, por isso nós dizemos o sim e nós dizemos o amém para a palavra de Deus. Então precisamos recebê-la com a honra devida, como aconteceu entre os irmãos, porque isso foi feito lá. Versículo 2, Paulo pede proteção, porque a oração que Deus responde, que é feita conforme a vontade de Deus, também nos protege. Então ele diz no versículo 2: ore para que também sejamos libertos dos homens perversos e maus. A palavra aqui, perversos e maus, é a mesma palavra que Paulo vai usar no versículo 3 para o diabo, quando ele chama o diabo de o maligno. O que ele está nos ensinando aqui? Que tem homens tão maus, cujo caráter é igual o caráter do diabo. Homens cruéis, homens maus, são irreconciliáveis. Como diz 2 Timóteo capítulo 3, não tem afeição pela família, caluniadores, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, Paulo pede à igreja que ore por ele, para que ele seja liberto. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. A preocupação de Paulo não é consigo mesmo. Embora ele peça livramento para ele e para a sua equipe, para os irmãos que estão com ele, ele não está preocupado com a sua vida, com se ele vai morrer, viver. O que Paulo quer? Por que ele quer ser liberto de homens maus e perversos? Para que a palavra de Deus se propague rapidamente. Porque ele diz isso, por exemplo, em Atos 20, 22, que ele estava indo para Jerusalém, sabendo que o que aguardava ele era o que o Espírito Santo dizia, que aguardava em todas as cidades: prisões e sofrimentos. Quando Deus envia Paulo, Deus disse para Paulo, Jesus disse a Paulo: você deve saber o quanto você deve sofrer por amor ao meu nome. Então Paulo não está preocupado com coisinhas da vida, nem com doenças, nem com assassinos, nem com homens cruéis. O que ele está pedindo é livramento para que a palavra de Deus se propague. Nós precisamos confiar mais em Deus, irmãos, e saber que se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo está cheio de homens maus e perversos, mas Deus é capaz de nos proteger, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, amém, queridos? Agora, Paulo está tão preocupado com a obra, porque ele menciona isso no versículo 2, pois a fé não é de todos. Paulo está certo de que ele precisa pregar a todos, mas contrariando o que muitos ainda dizem, Paulo sabe que a fé não é de todos. Nós precisamos pregar a todos, mas nós temos a certeza bíblica que nem todos se converterão a Cristo. Nosso dever é pregar a todos, confiando de que o Senhor salva os seus escolhidos. Fique com a palavra e nesse momento, enquanto você aguarda a vinda de Cristo, dedique-se à oração, para que a palavra de Deus se propague, a obra de Deus cresça, o Senhor nos ajude a fazer a sua obra, e para que o Senhor nos proteja de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Tem um vídeo que eu assisti recentemente na internet, alguns irmãos fazendo um culto ao ar livre, e o pastor estava orando de olhos fechados. Daqui a pouco
a câmera dá uma balançada assim quando mostra o pastor com a cara rasgada. Passou lá um ímpio, enquanto o pastor estava orando, agrediu o pastor, parece com uma pedrada ou alguma coisa assim. A fé não é de todos. Tem pessoas que vão se levantar ferrenhamente contra a pregação do Evangelho. E alguns vão se dizer até nossos amigos, mas vão nos criticar, nos perseguir, nos caluniar, simplesmente porque estamos pregando o Evangelho. Mas o que nos consola é porque a fé não é de todos. E se Deus nos deu o dom da fé, glórias sejam dadas somente a Ele. Amém, queridos? E Paulo demonstra aqui um contraste. Ele diz que a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. E o Senhor nos fortalecerá, ele dizendo aos Tessalonicenses, os fortalecerá e os guardará do maligno. Você anda fraco na fé? Receba essa palavra de Deus no seu coração. Deus vai te fortalecer. Você não vai ser um crente fraco para sempre. Deus vai te dar forças. Deus vai aumentar a sua fé. Deus vai fazer você conhecê-lo com mais clareza. Deus vai mudar os seus conceitos, sua maneira de pensar, te dar uma teologia mais robusta, mais forte, mais bíblica. Deus te fortalecerá, meu irmão. Não somos nós. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer. Deus é quem está trabalhando para que nos tornemos cada vez mais fortes. Amém, queridos? Porque esse negócio de crente fraco não está com nada, né? O crente fraco a gente ama e suporta, mas isso não está com nada, meu irmão. Você precisa ser um crente forte. E quem vai nos fortalecer é Deus. Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Você não precisa temer o mal. Deus vai te guardar do próprio diabo. O maligno aqui está em maiúsculo, porque se refere a Satanás, ao diabo, à antiga serpente, ao dragão, ao Beelzebu, o príncipe da potestade do ar. Deus nos guardará dele, irmãos, e dos seus demônios. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem sapo com a boca costurada, não tem maldição lançada sobre nós. Deus nos guardará do maligno. Amém, queridos? Pode acender vela preta, vermelha, de 7 palmos, sei lá, matar a galinha, colocar na encruzilhada, pode fazer o que quiser. Deus nos guardará do maligno. Amém, queridos? Não precisa temer, você precisa orar. Enquanto Jesus está voltando, ore, dedique-se à oração. Verso 4 e 5, Paulo vai demonstrar a sua total confiança na oração. Então ele diz: confiamos no Senhor. Em quem Paulo confia, irmãos? No Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Me chama muito essa atenção aqui, porque Paulo confia no Senhor para a atitude que ele espera ver naqueles irmãos. Paulo deixou ordem para esses irmãos, ele está corrigindo alguns problemas, mas ainda assim, ele reconhece a grandeza dessa igreja, ele reconhece que essa igreja se tornou modelo para várias igrejas na região, ele reconhece tudo isso e diz que confia no Senhor. Aqui a gente se lembra que Paulo gostava muito de mencionar essas coisas, como por exemplo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. Nossa confiança nas ações dos homens, na ação da igreja, não está na nossa teologia, na nossa pregação, na nossa doutrina, nem na nossa oração. Nós confiamos que Deus, confiamos no Senhor, que nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Amém, queridos? Não é porque nós agora estamos aprendendo uma teologia bíblica, uma teologia boa, que agora nós vamos com tudo mesmo, porque vamos que vamos. Não, nós confiamos no Senhor. E Paulo diz: eu confio no Senhor, nas orações que faço por vós, né? E aqui ele diz: no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos.
diante dos problemas que Paulo estava enfrentando. Mencionei aqui recentemente, Paulo estava em Corinto, uma igreja difícil, uma obra difícil, perseguição, problemas, muitos problemas. E Paulo teve uma visão onde Deus dizia para ele que ele deveria permanecer em Corinto, porque Deus tinha muitas pessoas naquela cidade. Olha só que interessante. Ele lutando horrores, enfrentando o diabo frente a frente. Mesmo assim Deus diz para ele: fica aí, nada vai te acontecer. Paulo, pregue e não te cales, não vai te fazer mal nenhum aqui, eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, e durante esse tempo de muita luta, de muito problema pessoal, talvez até de problemas físicos, de saúde, porque Paulo, segundo alguns historiadores, alguns textos bíblicos também, era um homem doente, um homem que carregava no corpo as marcas de Cristo, marcas de apedrejamento, marcas de linchamento. Paulo algumas vezes foi surrado a ponto das pessoas que estavam batendo nele dar ele como morto. Está morto. Você sabe o que é isso? Apanhar até achar que você morreu. Era assim que achavam que tinha acontecido com Paulo. Mas durante um tempo de muito problema, Paulo confia no Senhor que esses irmãos vão obedecer. E meus irmãos, não tem nada mais encorajador para um pastor do que saber que a igreja está seguindo as suas instruções. Por isso, Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos pastores e submetei-vos a eles, para que o trabalho deles não seja pesado, porque isso não seria proveitoso para vocês. É muito difícil para o pastor. Ele está pregando e a igreja está desatenta. Ele está pregando e a igreja não obedece. Ele está ensinando e a igreja não caminha com o ensinamento. Mas Paulo confia no Senhor, que esses irmãos estavam obedecendo e continuariam a obedecer. E meus irmãos, eu louvo a Deus, porque vocês estão obedecendo a palavra de Deus, e eu confio no Senhor, que vocês continuarão a obedecer a palavra de Deus, porque quem está fazendo essa obra não somos nós, é o Senhor. Amém? Por fim, Paulo termina aqui fazendo uma intercessão. Ele faz 2 pedidos a Deus por esses irmãos. E antes de falar dos pedidos, eu quero lembrar os irmãos que Paulo começa esse texto pedindo oração, e agora ele termina o texto pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo pelos seus irmãos. E nós aprendemos o seguinte: quem pede oração também deve orar por aquele a quem ele pede oração, porque a palavra de Deus não é orai pelos outros, a palavra de Deus é orai uns pelos outros. A vida cristã é mutualidade, é vida na vida. Não é eu dando para os irmãos somente, eu dando aos irmãos e recebendo dos irmãos, os irmãos dando aos outros e recebendo dos outros, eu orando pela igreja, a igreja orando por mim, eu orando por um irmão, o irmão orando por mim. Nós devemos orar uns pelos outros, e glória a Deus, irmãos, que eu sei que tem irmãos nessa igreja comprometidos em orar pela minha vida. Semana passada eu citei aqui alguns aspectos do ministério de Charles Spurgeon, que até hoje nos abençoa. Certa vez perguntaram a ele qual era o segredo do seu sucesso ministerial. As pessoas sempre perguntam essas coisas. E ele revelou que enquanto ele pregava, a igreja estava orando. E muitos dos seus parceiros ministeriais não davam conselho, não davam palpite, não falavam com ele, mas intercediam ao Pai por ele constantemente. Você se lembra, enquanto Josué lutava no campo de batalha, Moisés, Arão e o que eles faziam? Estavam no alto do monte, com as mãos levantadas, intercedendo ao Senhor. Queremos que a palavra de Deus se propague rapidamente, sim ou não, irmãos? Então nós precisamos orar pelos pastores da igreja, pela liderança espiritual,
pelos nossos seminaristas, que estão sendo treinados para serem pregadores da palavra, e precisamos orar para que Deus levante mais obreiros, porque a colheita é grande, a seara é grande, a colheita é grande, mas são poucos, o que, irmãos? Os trabalhadores. Então Paulo ora por esses irmãos, e ele diz no versículo 5, pedindo a Deus: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança. E eu termino aqui com esse duplo pedido do apóstolo Paulo. Primeiro, ninguém pode mudar o coração de um homem, senão Deus. Amém, queridos? Você pode dizer amém, você pode concordar comigo ou discordar comigo, mas o único que tem poder para transformar o seu coração é Deus. Então Paulo pede a Deus que trabalhe no coração desses irmãos, e esta tem sido a minha oração para com vocês, que Deus trabalhe no coração de vocês. E o que Paulo pede a Deus? Que Deus conduza o coração, porque as coisas que nós fazemos para Deus não devem ser de boca para fora, nem apenas de aparência. Não adianta você botar uma roupa decente no domingo e vir para a igreja, se durante a semana inteira você que é mulher vai andar mal vestida, você que é homem vai andar mal vestido. Adianta sim você se portar com dignidade no domingo e durante a semana inteira, porque quem faz de coração, faz o tempo todo e faz para o Senhor. Amém, queridos? Então que Deus conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Sabe por que nós somos fracos na oração? Porque somos fracos na afeição. Muitos aqui não têm afeto por Deus, não têm afeição por Deus, não amam a Deus. Alguns servem a Deus até por medo, irmãos, medo de ir para o inferno, medo do que o outro vai falar, medo do que a sociedade vai falar. Tem pessoas que vêm à igreja só porque tem medo do que o outro vai dizer. Mas Deus, em sua palavra, sempre nos pede o nosso amor. Filho meu, dá-me o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o coração. John Owen, falando sobre o que é glorificar a Deus, ele diz que uma das maneiras de glorificarmos a Deus é tendo afeição por Deus. Deus precisa ser o seu tesouro, o seu bem mais precioso, o ar que você respira, Deus. O seu prato predileto, Deus. O seu melhor dia, Deus. O seu melhor tempo, Deus. O seu melhor pensamento, Deus. Tudo que você mais deseja, Deus. E se Deus não tomar esse lugar em nossas vidas, estamos perdidos, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos, mais uma vez, olhar para a cruz e lembrar que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. E esta é a maior prova de amor que nós temos. Deus entregou o seu Filho por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Que Deus conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Porque é na doutrina da eleição que nós temos os 5 pontos do calvinismo, e o último ponto é a perseverança dos santos. Porque quem crê na eleição, crê que todo homem é totalmente depravado. Ele crê que a graça é irresistível. Ele crê que a eleição é incondicional. Ele crê que a expiação é limitada, não é para todos, mas é para aqueles que o Senhor chamar. E ele crê também que os salvos não são aqueles que se dizem salvos, mas os salvos são aqueles que vão perseverar até o fim.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o detalhe aqui é que Paulo está pedindo a Deus para guiar o coração dos irmãos ao amor a Deus e a perseverança de Cristo. O crente não tira férias, irmãos. O regenerado não desiste da igreja, não vira desigrejado. Ele não abandona a obra do meio do caminho, ele vai até o fim. Ele vai dizer o que Paulo disse nos seus últimos dias: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém, queridos? Então esquece essas ideias tolas, profanas, de que você está cansado, de que você está desanimado, de que você vai parar, de que você não aguenta mais. Isso é coisa do diabo, irmãos. Em Cristo Jesus, nós nascemos para sermos mais do que vencedores, e nós chegaremos ao triunfo final de Cristo Jesus. A perseverança de Cristo, a perseverança dos santos, alguns vão dizer, entendendo isso por outro viés, talvez explicando melhor, não vão chamar de perseverança, mas vão chamar de preservação. Porque nós vamos perseverar sim, mas quem nos preserva e quem nos faz perseverar é Deus. Por quê? Por que a gente insiste tanto nisso? Porque um só lhe deu glória. A glória é somente de Deus, não é nossa. Amém, queridos? Permitam-me, em mais alguns poucos minutos, fazer aqui algumas sugestões práticas. Primeiro, enquanto Jesus volta, enquanto você aguarda a vinda de Cristo, até aqui nós aprendemos que nós devemos nos dedicar à oração. Então, faça isso. Tire alguns momentos do seu dia, separe tempo, marque na sua agenda como um compromisso escolar, profissional ou qualquer outro tipo de compromisso. Eu vou orar de tal hora a tal hora. 6 horas da manhã, ok, marque lá na sua agenda e se levante mais cedo e vai orar às 6 da manhã. Faça como Daniel, tire 3 momentos do dia e ore de manhã, de tarde e de noite. De manhã, no meio-dia e no final do dia. Mas ore, separe tempo, lugar e vai orar. Posso orar no monte, pastor? Pode orar, mas ore. Ore no monte, ore no vale, ore no quarto, mas ore. Amém, queridos? Você vai ouvir uma palavra sobre oração, e aí vai sair daqui domingo à noite, voltar para casa e continuar a mesma vida sem oração? É isso mesmo? Não. Nós vamos orar. Amém? Aplicação: ore pelos irmãos. Peça oração a alguns irmãos e ore por outros. Trabalhe também na propagação da palavra de Deus. Ore para que Deus nos use, a fim de que a pregação da palavra se propague rapidamente, em Cambuci, em outras cidades vizinhas, no Brasil e no mundo. Vamos propagar essa palavra rapidamente. Feche os seus olhos. Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos ajudou até aqui, e pedimos que o Senhor nos abençoe, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Ó Deus, eu coloco minha vida nas tuas mãos e a vida desta igreja. Eu confio, meu Pai, que o Senhor nos fará obedientes. É o Senhor quem nos fará perseverar até o fim, meu Pai. Desperta-nos durante esta semana para orarmos mais, ó Deus. Ensina-nos a orar. Que cada um dos meus irmãos aqui possam entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Senhor em secreto. E o Senhor que vem em secreto nos recompensará. Supra as necessidades dos meus irmãos. Eu sei que alguns aqui já colocaram diante de Ti desejos, pedidos para a próxima semana, e eu peço ao Senhor que atenda os meus irmãos nas suas necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe e continue nos conduzindo vitoriosamente por meio de Cristo Jesus. Amém e amém.